Conor McGregor volta ao programa de testes antidoping e planeja 2 lutas antes de deixar o UFC. Aliás, seriam as 2 lutas do contrato dele, né? Se não me engano, ele tem um contrato, ainda tem 2 lutas no contrato com o UFC. Voltou ao programa antidoping. Em declaração revelada pelo presidente do BKFC, o qual ele é sócio, o irlandês afirmou que quer atuar em um evento grande. Aspas do McGregor. Estou no pool de testes, estou me preparando para voltar, vou lutar naquele grande card da Casa Branca e depois vou fazer mais uma luta, aí a gente conversa. No MMA não há verdade que dure 24 horas, mas, ô Luiz Antônio Cardoso, as coisas estão se desenhando para a gente ter Conor McGregor e John Jones, os maiores de todos os tempos, na Casa Branca em julho do ano que vem. Eu acho pouco provável, sendo bem sincero, eu acho pouco provável que isso aconteça, porque, assim, eu, como eu disse, eu tô olhando para essa notícia, para esse card da Casa Branca com muito pé no chão, porque falta muito tempo ainda. Então, se fosse uma coisa que tivesse prevista para acontecer daqui a 2 ou 3 meses, aí era um negócio, mas um ano é muita coisa, a gente não sabe, esses atletas podem se lesionar, esses atletas podem ter algum problema interno de negociação. Lembrando, nem John Jones, nem Conor McGregor lutaram nos últimos grandes eventos que o UFC produziu. Eles não estiveram na esfera, eles não estiveram no UFC 300, eles não estiveram nem no UFC 200. Cada um pelo seu motivo, mas nenhum deles foi lesão. Todos foram questões internas, questões de comportamento, questões de doping. Então, assim, com um ano faltando, eu sou muito pé no chão com relação a isso. E no caso do McGregor, então, cara, infelizmente, a credibilidade nesse retorno do McGregor vem diminuindo bastante com o passar do tempo. Ele gravou durante 6 semanas o The Ultimate Fighter com o Michael Chandler, os dois como técnicos. A data para a luta já era uma data que quebrava completamente o timing da final do programa. Ainda, já assim, já seria uma coisa estranha. Mas acabou que não aconteceu porque ele quebrou o dedo midinho de um dos pés. Então, assim, logo o McGregor, que durante muitos anos criticava a galera que saía de luta com ele, ele criticou o Aldo porque o Aldo quebrou a costela, criticou o Rafael dos Anjos porque o Rafael dos Anjos quebrou o pé, e ele saiu da luta porque quebrou o dedinho. Isso, para mim, passa muito mais a ideia de que, psicologicamente falando, ele talvez não tivesse naquele momento com a cabeça no lugar para voltar a competir. Então, quando ele fala que vai lutar na Casa Branca daqui a um ano, a gente não tem nem como. Primeiro, ele voltou para o pool de testes. Beleza, mas ele vai se manter? Assim, é um ano, ele vai ficar um ano limpo, sem ser, sem testar nada, aliás, sem acusar nada. Então, assim, eu sou bem pé no chão com relação a isso. Eu, eu só vou. Assim, em relação a McGregor e John Jones, eu só acredito de verdade quando eles estão caminhando para o octógono. Antes disso, cara, eu sou muito pé no chão. São 2 figuras que geram essa dúvida mesmo. Um ano de McGregor limpo, como seria? Enquete no ar. McGregor volta ao programa antidoping e planeja estar na Casa Branca. Você acredita no retorno do Conor McGregor para o UFC Casa Branca? Vote lá, daqui a pouco eu Ah, trago eu a acredito. parcial e Achei traz, que você e estava me traz o seu perguntando. comentário. Estava falando com o público, rapaz, que é muito mais importante que Pô, você. Segura a emoção aí. Estou falando com o público, que é muito mais importante. Traga a sua opinião nos comentários e vote também na enquete. Daqui a pouco eu trago a parcial. Agora sim, mais ansioso que obrigado, ninguém. obrigado. Léo Guimarães. Quando o McGregor volta para ser Casa Branca? Ah, eu acho que volta assim, cara, porque é um palco diferente, né, irmão? É um evento diferente, um evento que é a cara dele, que vai ter todos os holofotes que ele gosta, que vai ter todo o público, toda a atenção que ele quer, que tem. Eu não sei se seria o protagonista do evento, imagino que sim, né? Se o John Jones de fato não voltar. Mas é um tapete vermelho para o Conor ter esse retorno dele, né? E a gente já viu que ele não tem muito problema de derrotas. Muita gente achou que depois do Khabib ele fosse parar de vez, depois do Nate ele fosse parar também, depois do Floyd ele nunca mais ia aparecer nas telas, depois porque ele provoca sempre, né? E aí quando perde as pessoas acham que ele não vai ter mais cara para falar sobre a sua próxima luta, mas ele já provou que não tem problema com isso, então acho que também vai ser um adversário na medida. Vai ser um striker, né? Vai ser um cara para ir lá trocar porrada, fazer uma luta emocionante. Sem, não vão colocar um grappler para ficar quedando ele todo o tempo. Então, eu acredito sim, velho. É difícil. Concordo com o Luiz. Não julgo esse pessimismo dele, mas
pelo palco que eu acho que tem tudo para ele voltar de fato. Ou volta no UFC Casabranca, ou não volta nunca mais, né? Não haverá nada melhor que o UFC Casabranca para Conor McGregor. E ainda a gente tem que levar em conta as pretensões políticas do irlandês. Ainda tem esse contexto. A gente não sabe se essas pretensões são realmente verdadeiras, mas o marketing em torno disso existe, a comunicação em torno disso existe, e ele também vai surfar na onda da possibilidade do UFC Casabranca para também atrelá-lo, o nome dele, à política, e ele visitou o Donald Trump na Casa Branca e usou isso como capital político na Irlanda. Então, a possibilidade do card vai ser tema recorrente para McGregor. Sabe para quem também é tema recorrente o tema UFC Casabranca? Para o seu John Jones, que foi pego saindo do aeroporto e falou até bastante sobre essa possibilidade de lutar no UFC Casabranca. Eu quero trazer para vocês a fala do próprio John Jones para ouvir a opinião dos senhores. Esta fala dublada por inteligência artificial. Vamos assistir. Ei, então anunciaram essa luta do UFC na Casa Branca. O que você acha? Acho isso emocionante. Muito emocionante. Podemos esperar vê-lo no card? Não posso prometer nada a ninguém, mas tenho um forte pressentimento de que estarei naquele card. Quem você enfrentaria? Quem seria o seu oponente dos sonhos? Eu gostaria de enfrentar quem estiver segurando o cinturão aqui. Sim? Sim? Você acha que há algum nome possível? Bom, quero dizer, até agora, o campeão é Tom Aspinall, mas veremos quem será o campeão no final do ano. Eu sinto que sim. Seria apropriado ter um americano lutando pelo campeonato naquela noite, e eu estaria disposto a arriscar tudo. Legal. John Jones, também já cavando espaço dele no UFC Casabranca. A gente não tinha, acho que a gente não tinha uma fala tão contundente dele quanto a de agora. O LA, você duvida da possibilidade de McGregor e com essa fala de John Jones, você acredita na possibilidade? Cara, o que me pega é ele falar que quer lutar contra quem tiver com o cinturão. É isso que me pega. Porque, vamos lá, ele tinha o cinturão. Ninguém tirou o cinturão dele. Ele fez que ele decidiu abandonar a categoria, deixar, aliás, o esporte mesmo, se aposentar e deixar o cinturão vago. E antes disso, a gente ficou aquela novela inteira com a resistência dele de aceitar a luta com o Tom Aspinall. E aí, quando ele fala que ele quer retornar no UFC Casabranca para lutar pelo cinturão, isso me faz pensar o seguinte, cara, se você vai voltar para lutar pelo cinturão, você tem que estar disposto a defender esse título também. Você não pode simplesmente chegar, ganhar o cinturão e deixar o título vago na mesma hora, sabe? Que é mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos a conversa que a gente teve com a Norma Dumont, quando ela participou aqui. Ela disse que a Amanda ia voltar e ela falou, pô, velho, falando para ela, conversou com a Amanda, né? Pô, se você vai voltar, você não vai se aposentar de novo, não, né? Você vai ficar aí para eu poder lutar pelo título, né? E segundo a Norma, né, a Amanda confirmou, disse que ia ficar, que ia lutar e tal. Então, assim, o John Jones retornar no UFC Casabranca, eu até acho possível. Agora, lutando pelo cinturão, cara, eu não sei se eles iam querer, se o UFC ia querer correr esse risco de você construir uma estrela durante um ano para ser o adversário do John Jones, para o John Jones chegar e, em caso de vitória, deixar o cinturão vago de novo, sabe? Eu acho que, assim, se é para ter todas essas estrelas, vamos fazer umas lutas casadas, umas lutas que façam sentido e umas lutas que não atrapalhem o andamento das categorias, sabe? Eu acho que faria mais sentido. Ou então, sei lá, faz um mega contrato que arranque até as cuecas dele se ele não defender o cinturão.